Metas do ano, a gente segue com essa série mais que especial para 2025 com a nossa multiespecialista, doutora Viviane Campos. Doutora, metas do ano para largar vícios. Como a cannabis pode atuar? Diversos vícios, né? Desde o alcoolismo, tabagismo e também remédios, né, doutora? É possível contar com a cannabis se a pessoa se colocou essa meta, vou largar esse vício? Sim, é muito possível. Eu acho assim, antes da gente falar do cannabis, acho que a gente tem que definir a parte dos vícios, né? Porque assim, a parte da dependência tem dois tipos, a dependência física e a dependência psicológica. Então vamos lá, o que é dependência física? É quando, se você não usar o que você está acostumado a usar, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser um cigarro, pode ser um opiáceo para quem tem dor crônica, você acaba tendo sintomas do corpo, tipo abstinência, tremedeira, suor, não consegue dormir, começa a babar, tem dilatação de pupila, várias outras coisas. Então isso é uma dependência física. E o que é uma dependência psicológica? É quando a pessoa, ela sabe que não vai fazer bem, mas ela precisa tomar como se fosse um conforto na alma, sabe aquela bengala? Então, nisso daí o cannabis pode ajudar. E é bem interessante que a gente vai falar hoje, então, de dependência de cigarro normal, vamos falar de dependência de bebida alcoólica e dependência de opioide, que é remédio para dor crônica. E é muito interessante, porque nos artigos que eu dei uma pesquisada, uma levantada nos mais recentes da literatura, publicados até fim agora de 2024, eles mostram o seguinte: quando a gente fala em álcool e tabagismo, a gente está falando em CBD, canabidiol. E como que ele pode atuar melhorando, diminuindo essa dependência, né? Então vamos falar primeiro do tabagismo, que tem mais artigo publicado de tabagismo do que de etilismo. No tabagismo, ele fala o seguinte, que é 5 vezes maior a chance do paciente que entrou com CBD diminuir o número de cigarros e 40% maior a chance desse paciente parar de fumar total se a dose for bem assertiva de CBD. Olha que interessante. Muito. Porque o Muito legal. cigarro tem muito isso do vício psicológico, né, doutora? Tem, Aquele tem. acompanha, falo por experiência própria, tô feliz, vou fumar um cigarro, tô triste, vou fumar um cigarro. Então, mesmo que passe essa dependência química do corpo, ainda segue aquele vício, né? Então, e aí que tá, tem duas coisas legais ainda para falar em cima do cigarro, que é o seguinte, isso aí foi no Congresso da Espanha, que eu fui naquele congresso maravilhoso lá de anti-aging, foi muito bom. Eles falam o seguinte, por que a pessoa fuma? A pessoa fuma quando ela tá estressada porque ela quer um tempo para pensar, é como se ela fizesse uma inspiração, expiração de acalmar mesmo. Se você pegar um movimento de meditação e de yoga, também as pessoas fazem isso. Então é um tempo a mais. Então, para a medida comportamental desse ano, para quem quer parar de fumar, eu super sugiro a pessoa respirar fundo e soltar, mas uma respiração que venha da barriga, não uma respiração curtinha que vem do peito, sabe? Porque essa oxigenação ajuda a diminuir o estresse. E além disso, uma outra coisa interessante, que isso eu falo para os meus pacientes de dermato, né? Que eu falo assim, ó, cigarro dá câncer. Se eu falar isso para um fumante, o fumante nunca vai parar de fumar. Agora, você sabia que cada cigarro fumado aumenta a sua pressão em relação à sua média de pressão em 45 minutos? Isso daí, no teu organismo faz mal, mas na pele da gente, os vasinhos são muito finos. Isso aí vai dar uma ruga lascada, um envelhecimento precoce gigante. Então, eu sempre falo para meus pacientes: você quer ficar com aquela pele de crocodilo, quer ficar enrugado, envelhecendo da hora? Então, fuma. Senão, vamos arrumar outro jeito para parar de fumar. Doutora, e para o tabagismo seria o CBD mais indicado, então? Sim, o CBD Broad Spectrum. A maioria das publicações todas falam em CBD Broad Spectrum, mas assim, ninguém fixou uma dose certa. Então, o que tem que ver? É o que eu sempre falo, né? Um medicamento de cannabis, ele é um medicamento que é tailor-made, é feito especialmente para paciente. Por quê? Depende do se ele toma ou não toma de depressivo, se ele toma ou não toma o analgésico, se ele já usou cannabis recreativo ou não, se ele bebe bebida alcoólica, porque tudo isso muda os receptores dele e a velocidade com que ele vai metabolizar esse cannabis. Então, isso aí vai influenciar na dose que a gente vai dar e na frequência que a gente vai administrar o medicinal. Uhum, perfeito. Em relação ao alcoolismo, doutora, de que maneira os fitocannabinoides podem atuar nesse controle dessa fissura? Legal. O alcoolismo, eles falaram o seguinte, em todos os trabalhos, né? Eles não, né? As publicações científicas, né? Vamos ser científica aqui. Os trabalhos dizem o seguinte, que a pessoa geralmente bebe ou por uma depressão, ou por uma ansiedade, ou por fuga da realidade. Então, o que acontece? Quando a pessoa usa o CBD, primeiro, ela vai desinflamar, porque é anti-inflamatório. Segundo, vai antioxidar, então vai melhorar o metabolismo. Terceiro, vai acalmar, porque o CBD atua no sistema endocannabinoide, trazendo um bem-estar geral. E com isso, a pessoa vai sentir menos necessidade de entrar no álcool. Então, eu acho assim, eu acho muito válido o uso do CBD para quem quer deixar de fumar, e dependendo do tanto que a pessoa bebe, às vezes vale a pena associar com naltrexona, que realmente é a dose para você tentar tirar o alcoolismo. Então, acho que essa associação vai muito bem. E naltrexona em dose baixa, porque quando o paciente ele usa só naltrexona, geralmente se usa dose muito alta, e quais são os efeitos colaterais? Muito vômito, náusea, dor de cabeça, a pessoa acaba não conseguindo comer. E se você entra com o cannabis, você não tem efeito colateral nenhum. E se você entra com o cannabis, mas naltrexona em baixa dose, você reduz muito esses efeitos colaterais. Nossa, sim, muito bom. Faz muita diferença, né? Doutora, em Uhum. relação a publicações científicas sobre o uso de fitocannabinoides no controle, ou seja, e também para alargar remédios do controle da dor, mais opioides, no caso. Como Mais funciona? O opioides. que tem de publicação científica? Tá.
Nos opioides é assim, geralmente quem usa opioide usa porque tem dor crônica. Então a gente está falando aí em pacientes com fibromialgia, com alterações ortopédicas, estamos falando em pacientes com câncer, às vezes câncer terminal, né? Então o que acontece? Todo opioide, ele faz bem, só que ele acaba tendo uma coisa que chama taquifilaxia. O que é isso? O organismo acostuma com a dose que você está dando e a pessoa sempre quer um a mais. E esse a mais, às vezes nem é pela dor, é pela dependência psicológica do medicamento. Então, ela quer aquela bengala para se sentir melhor. Todos os estudos que falaram de opioide falaram em CBD junto com o THC, porque o THC ajuda na dor e o CBD ajuda no conforto, no tirar a ansiedade. E a gente sabe, né, que quanto mais ansiedade, diminui o seu limiar de dor e você começa a sentir mais dor. Quanto menos ansiedade, a gente aumenta o limiar de dor, você tolera melhor essa dor. Então, quando a gente fala, então, tabagismo e etilismo, só CBD, broad spectrum. Quando a gente fala em opioides, medicamentos para dor, que tem chance de causar algum tipo de dependência, a gente fala em full spectrum, CBD mais THC. Aí tem uma pergunta que não quer calar. O povo fala assim, Vou falar também, já ia chegando essa pergunta. Quer fazer Porque é pergunta, polêmica, e eu acho que muita gente que está vendo esse vídeo deve estar ficando com essa mesma dúvida. Bom, mas e aí, a cannabis em si, ela não vicia, doutora? Então, gente, é o seguinte, a cannabis medicinal, ela não tem chance de viciar. Por quê? As doses são baixas e precisas do THC quando você usa o full spectrum, porque o CBD não tem chance nenhuma de viciar. O THC, nas doses que você usa para doenças normais, tratamento de doença, tratamento de dor, são doses baixas, então isso não tem chance de viciar. Agora, vamos numa polêmica maior ainda que essa é a primeira polêmica, a primeira bola do jogo. A segunda bola do jogo tá aqui. É o seguinte, e quem usa o cannabis recreativo, vicia ou não vicia? Então é o seguinte, os estudos científicos falam que quem usa o cannabis recreativo, 8% é a estatística média de quem tem chance de viciar por conta do THC que está no cannabis. Agora, os estudos científicos mostram que quando você quer largar o vício do cannabis recreativo, o ideal é você entrar com dose de CBD medicinal, porque os estudos mostram que o CBD puro em doses mais elevadas conseguem tirar o vício do cannabis recreativo e não gerar um novo vício, gerando a mesma quantidade de prazer para esse paciente. Perfeito, sim, doutora. Então, também para essa questão do vício, já existem comprovações científicas que, dependendo do fitocannabinoide, a gente pode também contar com essa terapêutica para a pessoa abandonar os vícios e alcançar essa meta de 2025. Sim, com certeza. E eu sempre bato na tecla, sabe? Todo vício, independente de que tipo de vício que ele vem acompanhado de alguma coisa. Então, assim, por exemplo, no caso do cigarro, eu tomei um cafezinho, eu vou fumar, ou bebi uma cerveja, uma bebida alcoólica e vou fumar. Então, a pessoa que quer cortar esse vício, ela tem que cortar o hábito, ela tem que substituir por outra coisa. E aí ela consegue andar pra frente na meta que ela quer de parar de fumar. Lembrando que, no caso do cigarro, quem quer parar de fumar tem que começar a correr na esteira. Por quê? Quem para de fumar, empipa, engorda, se não fizer nada. É verdade, porque o cigarro aumenta o metabolismo. Então, o que é ideal em termos de melhora de metabolismo para você poder parar de fumar e não engordar, né? Não precisa nem emagrecer, é só não engordar. Então, assim, segundo a Sociedade de Cardiologia, tanto brasileira quanto americana, se você andar a 6 km por hora, 6 km em 1 hora, você está melhorando sua função cardíaca, você está baixando o seu colesterol e você está melhorando a parte glicêmica sua. Então, você está melhorando sua saúde. E a parte da medicina esportiva diz que, quando você faz um exercício aeróbico, até 30 minutos de aeróbico, é só felicidade, a produção de serotonina. Então, você não emagrece nem uma grama. Agora, a partir de 30 minutos até 1 hora, você começa a emagrecer e perder peso. Então, essa 1 hora tá no esquema. Agora, além disso, o que acontece? Não, sou rato de academia, eu vou ficar fazendo atividade o dia inteiro. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque o organismo entende que você tá muito depletado. Então, ou ele acha que você tá doente, ou você tá passando fome. Então, você pode comer a mesma coisa que você vai acabar depositando mais. Fica a dica. Então, isso é muito, muito importante. Com certeza. Metas, métricas, pequenas métricas alcançáveis. Fitocannabinoides com acompanhamento médico para quem quiser largar vícios e seguir o material do portal Cannabis e Saúde, né, doutora? Não, com certeza. E aí eu fiz mais uma coisa, sabe? Paciente fumante, não sei se você falou que foi fumante, paciente fumante é sem vergonha. Por que ele é sem vergonha? Você parou de fumar? Eu diminuí, agora eu fumo 1 cigarro por semana. Isso é sem vergonha. Não existe uma pessoa meio grávida, a pessoa tá grávida, a pessoa não tá, a pessoa é fumante, a pessoa não é. Então tem que bater na tecla e botar nessa força de vontade. E conversar com o seu médico. Porque assim, às vezes você tem uma dose diária de CBD para você deixar de fumar ou diminuir a quantidade de bebida alcoólica. E às vezes acontecem desgraças na nossa vida. Uma bomba atômica cai ali e você fica estressado. Então converse com o seu médico se nesses momentos de pico seria possível você entrar com algumas gotinhas a mais de cannabis. Porque dessa forma que você tendo essas gotinhas, você vai ver que a vida melhora demais. Claro, seriam como doses de resgate também nesse controle de vícios. Como funciona? Sim.
Ah, isso é super interessante. Assim, o paciente que ele já tem um receptor que ele está acostumado a tomar todo dia, ele tem aquele bem-estar normal. Mas é o que eu falo, bombas acontecem, né? Então, o que que muda? O que muda não é a desgraça, é como você lida com a desgraça. Então, quanto antes a gente conseguir responder, menos a gente vai sofrer, menos a gente vai inflamar, e mais rápido a gente vai correr em direção a resolver a situação. Porque a pessoa fala, ai, que desgraça, vou empurrar com a barriga. Só vira uma bola de neve, então tem que resolver o mais rápido possível. Eu falo, notícia ruim, tem que resolver logo. E aí, se você toma essa dosezinha, como você chamou, de resgate, que seria o seu médico vai definir de acordo com o que você tem, o quanto que você já toma de dose de base, tudo isso bonitinho, porque é específico para cada paciente, você vai tomar, vai dar uns 10, 15 minutinhos, vai dar aquela baixadinha e você consegue analisar melhor a situação com uma cabeça mais fresca, mais fria e mais objetiva. Porque o que mata a gente é a nossa sentimentalidade, né? Se a gente conseguisse observar objetivamente, a gente ia ser muito mais feliz, né? Mas enfim, sem sentimento a gente também não vive, não é verdade? Então acho que a gente tem que ter essas situações, essas rotinhas extras para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Com certeza, doutora, muito obrigada. E a gente segue com a nossa série sobre como alcançar as metas e uma qualidade de vida com os fitocannabinoides em 2025. Essa série mais que especial com a doutora Viviane Campos. Eu vou convidar todo mundo que está assistindo essa série, nos acompanhando, para comentar aqui embaixo e sugerir algum tema também para a doutora Viviane responder. A doutora Viviane é a nossa embaixadora do THCV, um fitocannabinoide que ela falou muito na série passada, né, doutora, sobre o THCV no tratamento do emagrecimento. Mas a gente está indo além, tratando e trazendo muitas informações e informações sobre fitocannabinoides, sempre com muito critério científico, né, doutora? Assim, muito embasamento, né, gente? Porque assim, a gente que é médico, a gente tem que levar para os pacientes uma informação de fácil acesso, fácil compreensão e uma coisa bem embasada. Porque é o que eu falo, sabe? Uma vez, quando eu fui fazer o meu mestrado na Escola Paulista de Medicina, foi muito legal, né? Porque o professor estava discutindo um tema e tal, e aí eu cheguei e ele perguntou o que que vocês sabem sobre isso, né? O que que vocês pensam sobre isso? Aí eu falei assim, olha, na minha opinião, ele me massacrou. Ele falou assim, você não tem opinião nenhuma. Depois você virar livre docente, você pode pensar. Por enquanto é só o que está escrito embasado. Então, como eu tenho mestrado, gente, tudo que está publicado a gente traz aqui para vocês de uma forma fácil. Bom, e a gente, como pacientes, né, pessoal, eu sou jornalista, mas eu tô do lado de vocês aqui como paciente em entrevista, os médicos tentam traduzir, e o Portal Cannabis sempre construindo e fortalecendo essa ponte entre médicos e pessoas que, assim como eu, buscam informações sobre cannabis, e o meu trabalho como jornalista é difundir essas informações, né, doutora? Então, vamos por um 2025 com muita cannabis, com essa meta de trazer para as pessoas informações de qualidade com base científica. Com certeza, muita cannabis, muita saúde, muita felicidade, muito tudo de bom. E o pessoal seguindo o Portal Cannabis e Saúde e me seguindo no Instagram também, doutora Viviane Campos com 2 Cs. E Perfeito, vambora. doutora. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, beijo para todos.